Nós estamos fazendo algumas modificações que o Senhor nos deu direcionamento para esse ano. Então, nós estamos começando um novo ano, né, um novo tempo no nosso ministério. Amém, irmãos? Né? Ó, começando um novo ministério, essa aqui é uma Bíblia novinha, está com a capa aqui, ó, está selada, né? Eu vou abrir para começar um novo tempo. Amém, irmãos? Que esse novo tempo seja um derramar de muitas águas, amém, irmãos? É a Bíblia Almeida, revista e atualizada, né? É a mesma Bíblia que eu estava usando, né? Só que é nova, né? Novinho, ó. Tá até fazendo um barulhinho, né? Das folhas grudadas, né? E para começar, como diria o meu filho, começa com Isaías, né? Isaías, eu vou pedir para mudarem o ventilador aqui de posição, senão eu não vou conseguir folhear a Bíblia, porque senão fica o vento. E aí eu não consigo virar. Isaías 43, a partir do verso 15. Diz assim: Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a sua força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém? Glória a Deus. Então aqui o Senhor está falando da libertação do jugo. Está falando que Ele é o Deus criador, né? Nosso Deus é o Deus que nos formou e Ele cria o nosso coração, Ele forma coisas novas. E aqui Ele está falando dos milagres que Ele preparou, que Ele abriu um caminho no mar, né? Está falando da libertação do povo de Israel, do Egito, passando, que Ele abriu o mar e fez um caminho em seco para o povo passar. Né? Mas olha só, Deus está falando desses milagres, diz que aquilo que ele fez, o exército do faraó, o seu carro, o seu cavalo, o exército e a sua força, eles jazem lá, né, no Mar Vermelho e não vão sair de lá. Né? Então, a libertação foi muito importante, mas Deus ele fala assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, né? O nosso Deus ele tem coisas novas para nós, mesmo com o grande livramento que Ele tem nos dado, grandes coisas que Ele tem feito. Nós precisamos o quê? Estar preparado para o novo de Deus. Amém? Então, dentro dessa palavra e daquilo que o Senhor tem mostrado para nós, o nome do nosso ministério também ele vai mudar. Né?
nós passaremos a ser Igreja Cristã, Palavra da Reconciliação, né? Nós passamos 20 anos com o ministério como nós estávamos, e agora nós temos um novo tempo que nós vamos começar, né? Então, dentro de tudo que Deus vem falando para nós, alguma mudança a gente já está mostrando aí no ministério. A gente vai estar fazendo as escolas bíblicas domingo de manhã, e o culto às 10h30, né? E a ensino, a gente está adotando algumas pregações em sequência de livros. A gente começou com o livro de Gálatas, né? Para mostrar algumas coisas que Deus tem falado de uma renovação. Há coisas muito importantes. Tudo aquilo que nós vivemos são muito importantes, né? Isso faz parte da história. Nós fizemos a Marcha da Reconciliação ali na Vila Formosa, 3 anos, né? E o Senhor, essa palavra da reconciliação, ela sempre veio no meu coração, e isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, 19. Que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a palavra que Deus nos tem dado é para nós trabalharmos na reconciliação do homem para com Deus, né? E isso tem implicações na reconciliação familiar, né, de marido e mulher, entre os irmãos, né, de reconciliar, e transformações, né? Continuar dizendo, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, uma da estratégia de Deus para reconciliar é o que? Não imputar a transgressão, os erros dos outros, né? Mas o que? Através do perdão, da graça, da misericórdia, permitir que haja uma restauração, uma reconciliação familiar através do perdão. Por isso, é necessário, né? Jesus, ele nos ensinou, se você não perdoar o teu irmão, né, Deus também não vai perdoar os seus pecados. Por quê? Porque é necessário nós agirmos no ministério de Cristo conforme Cristo agiu, né? Então, a vinda de Cristo, ele não imputou aos homens as suas transgressões, mas ele veio para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Né? Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. Mas quem não crer em Jesus já está condenado, né? Então, a importância de trabalhar para a reconciliação é para a salvação. Por quê? Porque todos nós já pecamos e carecemos da glória de Deus. Amém? Então, nós precisamos do ministério de Jesus. Amém? E aí ele diz assim, ó, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Por isso o nosso ministério vai ser chamado Palavra da Reconciliação. Amém? E então a gente vai fazer todos os trâmites, vamos mudar o nome da placa da igreja, dos contatos no site, né? A gente vai começar a fazer uma mudança total, né, no nome, né, porque a gente precisa ter o nome, né, pela legislação
brasileira, a gente precisa ter um CNPJ, a gente precisa tudo isso a gente precisa. Então, o que nós vamos, nesse primeiro momento, o CNPJ continua da Igreja Comunidade Cristã de Israel, mas nós vamos estar já mudando todos os nomes para a palavra da reconciliação. Amém? Estão entendendo, irmãos? Então, concordam, irmãos? Mas vou perguntar de novo. Concordam, irmãos? Amém. Então, esse é um novo tempo, né? Então, aqui, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, né? Então, receber um novo tempo, né, aquilo que Deus está falando de lembrar, né, não lembrar das coisas passadas e estar atento àquilo que novo que Deus está fazendo. A palavra de Isaías fala sobre o quê? Aquilo que Deus estaria fazendo de novo através do Messias, através de Jesus Cristo, vindo, trazendo a sua palavra e trazendo a aplicação da palavra diferente do que eles tinham. Então, a palavra é a mesma, só que os judeus não tinham o entendimento que Deus queria para a sua palavra. Por isso, quando a gente começa a ver a pregação de Jesus no Sermão do Monte, nós vemos a interpretação, aquilo que Jesus mostrou da palavra, mostrava que a palavra não mudou, mas a excelência da interpretação, a excelência da maturidade, né, de você ter as coisas novas, né, você poder perceber isso. A palavra do ministério, do nome atual, né, o nome anterior, Comunidade Cristã, ele está em Efésios 2, a partir do verso 12, que diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pela cruz, pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, do qual ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, dentro dessa mesma mensagem que nós tínhamos para a comunidade cristã de Israel, também ele tem, né, no verso 6, mostrando que o objetivo é reconciliar. Então, o objetivo do nome Comunidade Cristã de Israel também é a reconciliação, né? Mas, de fato, nós estamos tendo problemas, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, com o nome Comunidade Cristã de Israel. Então, toda vez que a gente faz evangelização, ou passa alguém na porta da igreja, a gente começa a conversar, a primeira coisa que pergunta é: nós somos judeus ou não? Nós somos judaizantes? E aí toda hora a gente tem que dizer: não, nós não somos judeus, não queremos mudar os costumes, não queremos que as pessoas
né, tenham os mesmos costumes e sejam judeus nos costumes, né? Aí tem a pergunta, a comunidade cristã, ela é aberta para quem não é judeu? Tem alguma restrição? A gente tem que dizer, não, a igreja, a comunidade cristã, não tem, né, restrição, todos podem participar. Então, a gente acaba perdendo muito tempo explicando sobre isso, né? E nós estamos num tempo onde a gente precisa passar a mensagem mais objetiva e não gastar tempo com outras coisas, né? E essas coisas que acabam tirando o foco, né? A pessoa fica mais preocupada lá com ser judeu de ouvir a mensagem de Cristo. E nós não queremos isso. Então é por isso que nós vamos mudar o nome, né? Apesar da nossa mensagem ela permanecer com o mesmo objetivo, nós não queremos atrapalhar o entendimento das pessoas que querem se aproximar de Deus através de Cristo Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Né? Então, qual é a mensagem do ministério? A mensagem do ministério é levar a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem, né? E através dessa reconciliação, o nosso ministério, ele recebeu da unção do Senhor, para quê? Para reconciliar os casais, amém? Para que as famílias sejam reconstruídas e elas estejam unidas, né? Tanto o marido e mulher, eles tenham o mesmo crescimento na palavra, né? Nós não priorizamos os homens para que eles cresçam na sua família e as mulheres fiquem abaixo. Não, nós priorizamos que o casal receba da palavra de Deus e eles cresçam juntos. Amém? Então, toda hora, esse é uma implicação da palavra. Quando nós vemos assim, em várias passagens, você ter o homem novo, a mudança, você vê essa situação da reconciliação. Quando Jacó, ele estava para voltar, ele saindo da terra de Padã Arã, ele parou ali em Manaim, onde havia o exército de Deus, os anjos ali reunidos, e ele ia atravessar o Jordão. E ele estava preocupado com o quê? Quando ele saiu da terra, ele brigou com seu irmão, né? Com Esaú. Esaú queria matá-lo. Então, Jacó viu o anjo do Senhor e os anjos já estavam subindo ao céu e ele segurou o anjo, agarrou o anjo, brigou com o anjo, por quê? Porque ele queria receber uma bênção. E qual que era a bênção que ele queria receber? A reconciliação com seu irmão. Por quê? Porque ele ia atravessar o Jordão e ele não queria atravessar o Jordão, ou seja, viver o novo tempo de Deus sem a reconciliação, né? Então, e essa é a questão. Aí Deus deu a bênção e mudou o nome de Jacó para Israel, para o príncipe, né? Então, você viver o novo, você buscar viver o novo, nos faz o quê? Príncipes, né? O que nós vemos a palavra de Deus falando, né, sobre a igreja? Que Jesus, ele nos fez reis e sacerdotes, né? Quando nós mudamos, passamos para a família de Deus. E passamos pelas águas, através do quê? Através do batismo. Né? Então, nós passamos a família de Deus e passamos a ter um novo entendimento do cumprimento da palavra, que é buscar a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, é por isso que nós queremos concentrar a nossa mensagem, né, para que seja claro para cada pessoa que se converter e se chegar aqui, ela não tenha que explicar.
né? Ah, mas eu não sou judeu, a igreja não é de judeu, né? Ele seja objetivo, que cada pessoa que entrar na igreja tenha facilidade de explicar por que está vindo na igreja, por que está sendo recebido por Deus e está sendo abençoado. Amém, irmãos? Né? Então, esse é o objetivo. Então, quando nós pensamos em não considerar as antigas, né, nós percebemos o quê? Que Deus, Ele trabalhou muito na nossa vida, mas nós precisamos estar preparados para andar em novidade de vida. Amém? Tudo bem, irmãos? Estão entendendo? O avivamento, ele está vindo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Há muitas coisas em mudanças no mundo, né? Mudanças econômicas, mudanças políticas, e também há um sentimento de que muitas coisas estão se repetindo. Então, as duas coisas, a gente vê coisas novas, mas a gente também sente coisas se repetindo, né? Então, as duas coisas estão acontecendo. Então, é como se a gente estivesse vivendo um ambiente semelhante ao que foi em 2003, 2004, né? 21 anos atrás, né? 3 semanas, né? de 7 anos. Como se a gente estivesse entrando num novo ciclo, só que nós não temos mais a mesma idade, né? E não podemos ter a mesma mente de 21 anos atrás. Nós precisamos ter uma mente nova, né? Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor, né? Paulo, aqui ele fala sobre uma mudança de pensamento, né? Então, antes de começar no 13, vamos para o 12. No verso 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Então, ele começa dizendo e explicando sobre os dons espirituais, e aí ele começa a falar sobre os dons são feitos para a igreja ser abençoada, ela ser unida, né, ela ter vários dons, um irmão ser dependente do outro, né? Então os dons eles são para que um irmão sirva ao outro, né, ele tenha talentos, seja movido, né, por isso. Aí no verso 27 ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. E começa: porventura são todos apóstolos? Ou todos são profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo está falando sobre a maneira de pensar, a forma de procurar, até procurar as bênçãos no reino de Deus, até a maneira como você vai agir e ler a palavra do Senhor, ela precisa ser modificada. Então, não é por cobiça, por ganância, que as pessoas devem procurar os dons, ou para ter um destaque, né? Então, Paulo ele começa a mostrar todas essas coisas, e ele diz: procurai, tanto com zelo, os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, ele começa o quê? Na novidade da palavra do Senhor, no entendimento da palavra do Senhor, a maneira que se deve procurar os dons.
né? E ele começa a dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência e tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Então ele já fala de dons, dois dons, né? De falar em línguas e de profetizar. Então fala assim, olha, a pessoa, você está buscando os dons de profetizar e de falar em línguas, mas você está buscando com que intenção? Né? De que maneira você está pensando? De ser engrandecido, de ser procurado, de ser honrado, né? E aqui ele começa a dizer, olha, né, se falar em outras línguas, mas se não tiver o amor, né, vai ser como um sino. Vai fazer um som, mas isso não vai trazer proveito para a própria pessoa. Porque é importante a gente pensar que os dons são para servir, mas os dons, eles enchem e abençoam aquele que é servo, aquele que é ministro. Então, você no seu exercício do dom, você pode estar abençoando outra pessoa, mas se você não tiver amor, isso não vai produzir nenhuma transformação na própria vida. Então, quando nós estamos pregando, nós sentimos a unção do Senhor passar por nós e abençoar outras pessoas, mas nós precisamos amar para que a bênção também fique sobre nós. Amém? Então, aquilo que a pessoa vai fazer para outros, né, ela passa a ser de uma maneira abençoada, onde ela é abençoada. Se a pessoa está ministrando louvor e ela sente a unção de Deus passar e abençoar a igreja sentir a presença de Deus, mas se ela não estiver firmada no amor de Deus, ela não vai se sentir plena, cheia do Espírito Santo. Ela vai sentir que passou por ela, mas depois ela ficou vazia. Né? Esse é o sentimento. Por isso que Paulo ele começa a falar sobre o amor, né? Sobre esse sentimento. E é importante, né, a gente fazer a comparação com a paixão. Nós estamos vivendo em um tempo em que a paixão ela é mais valorizada do que o amor. Porque as pessoas, na nossa sociedade, essa é a impressão, né? Claro que não são todos que pensam assim, né? Porque nós estamos aqui, nós estamos pensando no amor de Deus, que é mais importante, mas a sociedade ela começa a valorizar que a paixão é mais importante. O fogo da paixão, a adrenalina, a loucura, assim, o momento, aquela ligação que a paixão faz com que você se sinta dependente da outra pessoa e tem uma ligação muito emocional, muito física, da paixão, daquela entrega, daquela intensidade, é quase alucinógeno, né? Quase, não chega a ser, mas né, porque mexe muito com o nosso metabolismo. Então, a maneira de buscar o reino de Deus não é com a paixão. Não é se a gente se apaixonar por Cristo. Né? Então, nós olhamos a palavra, né? Deus quer que nós o amemos acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Jesus, ele disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras, né? E ele fala várias coisas a respeito do discípulo, daquele que busca seguir a Cristo. E isso não tem nada a ver com a paixão, né? Quando você olha aqui no verso 4, o amor é paciente, é benigno, né? A paixão não é paciente. A paixão quer agora, né? A paixão quer já, né?
né? O amor não arde em ciúmes, mas a paixão arde em ciúme. O amor não se ufana, não se ensoberbece, mas a paixão, sim. A paixão faz a pessoa se sentir o máximo, né? E também a outra pessoa que está apaixonada, o relacionamento é um relacionamento de paixão, de soberba, né? De estar acima, de ser supervalorizado, né? Então, o amor valoriza a pessoa com que ele se relaciona. A paixão, ela despreza outras pessoas, né? Ela valoriza uma, mas ela despreza as outras, né? O amor, ele valoriza a pessoa amada, valoriza os filhos, valoriza todos, né? Então, você vê pessoas casadas se apaixonando por outra pessoa, né? Mas aí faz o quê? Despreza os filhos, despreza todas as outras pessoas. Por quê? Porque a paixão, ela tem uma ligação nociva com os relacionamentos. Ela tem uma ligação egoísta, né? Então, a paixão, ela não cabe no exercício do ministério. Por quê? Porque nós precisamos amar a todos, sem acepção de pessoas. E a paixão faz o que? Nós escolhermos escolhermos pessoas, né? Fazermos acepção de pessoas. Por quê? Porque é paixão. A pessoa está tão apaixonada que ela só quer servir a Deus com pessoas apaixonadas. Ela vai excluir os outros. Não, se a outra pessoa está precisando, não, ela não está na mesma pegada, ela não está na mesma, né? Por quê? Porque é paixão. Ela quer juntar um único batalhão. Mas o amor de Deus faz com que todo o povo seja salvo, né? Quando Deus salvou e tirou o povo de Israel do Egito, saiu todo mundo. Saiu. Quem estava doente não pôde sair. Não, saiu junto. Levaram, carregaram e saiu todos. Saiu mulheres, crianças, nos passos dos pequeninos. Mas a gente tem que correr. Não, mas os pequeninos estão andando no tamanho nos passos dele. Então, a salvação, o ministério, né, ela é para toda a família, né? O caminho que nós devemos trilhar é um caminho que toda a nossa família pode andar. Amém? Né? Deus, todos os chamados que Deus teve, né? Na hora que Deus chamou Moisés, ele não disse, olha, agora eu estou chamando você, Moisés, agora você larga aí tua esposa, teus filhos e vai lá para salvar. Não, Moisés foi com a esposa e com os filhos. Os sacerdotes, né? Eles serviam ali com seus filhos. Eles trabalhavam com seus filhos. Por quê? Porque o exercício ministerial, ele é com toda a família. Né? Por quê? Por causa do amor do Senhor, ele compreende tudo. Amém? Por quê? Porque o amor é diferente da paixão. A paixão exclui. A paixão seleciona. Né? O amor, ele abraça. O amor, ele se reconcilia. Né? A paixão provoca inimizade, contenda e guerras. A paixão faz isso. Né? Agora, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Né? Essa é uma característica fundamental. A paixão acaba. A paixão tem um prazo de validade. A gente vê a paixão, ela dura no máximo, a pessoa muito apaixonada. 2 anos. 2 anos, acabou. Agora, quem ama, né, ama hoje, ama amanhã e ama mais. Né? Vai amando
mais. O amor, ele cresce. A paixão, ela diminui e cessa, né? Chega um momento que a paixão, que a pessoa era tão vidrada por outra pessoa, ela chega e fala, não, agora não suporto mais aquela pessoa, né? Ela vai para o oposto, né? Por quê? Porque é paixão. Agora, o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, as profecias desaparecerão. Havendo línguas, as línguas cessarão. Havendo ciência, a ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, aqui fala sobre o tempo de hoje, né? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, né? Então, quando Jesus voltar, não haverá mais necessidade de profecia. Por quê? Porque tudo aquilo que era necessário para ser revelado será cumprido, né? Então, nos tempos de hoje, nós precisamos conhecer, né? Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Então, viver esse novo tempo, em parte é um conhecimento por aquilo que Deus está fazendo, e em parte ele é uma profecia daquilo que nós vamos viver. Por quê? Porque a palavra, para o tempo atual, ele não é só conhecimento, ele é conhecimento e profecia. Amém? Por quê? Porque nós estamos vivendo as promessas e estamos vivendo na profecia. A profecia o que é? É uma direção, né? Então, quando o povo se afastava de Deus, vinha um profeta para dizer o quê? A direção, ou seja, o caminho, né? Então, Jesus, ele veio mostrando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, toda a profecia bíblica, ela precisa estar apontando para este mesmo caminho, né? O mesmo caminho de reconciliação, o mesmo caminho de amor. Então, tudo o que for feito, né? O direcionamento, os dons, a maneira como for exercido o ministério, ele precisa ser o quê? No caminho da fé, esperança e o amor. Porque este é a maneira, né? Jesus é o autor e consumador da fé, né? Ele é o caminho, né? O justo viverá pela fé, e a profecia que nós recebemos de Deus, o que? Dias melhores estão por vir, né? Ou seja, aquilo que nós estamos recebendo, há um novo, né? Então, Jesus, ele foi batizado nas águas, e João Batista, ele disse, eu estou batizando com água para o arrependimento, mas virá alguém, né, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, o caminho é de arrependimento, de transformação, mas nós temos uma palavra profética de batismo no Espírito Santo e batismo com fogo para vivermos a novidade de vida. Amém, irmãos? É esse entendimento que nós temos que perceber. E aí Paulo, ele fala assim sobre esse caminhar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, parei com as coisas de menino, né? Então há um crescimento. Quando nós cuidamos dos nossos filhos, quando nós passamos a ser pais, nós vivemos tantas fases bonitas, né? Quando o seu filho está começando a querer falar, e só os pais entendem o que ele está falando. Ah, ele está dizendo isso.
Ah, é o ventilador. Só o pai que sabe que é o ventilador, né? Os outros, né? Eu vou acreditar em você que está dizendo que é o ventilador, né? Então, aí você vai comemorando cada aniversário do seu filho, mas você, né? O pai ele tem que entender o crescimento e ele tratar o seu filho conforme a idade que ele tem, né? Então, nós como pais, né, estamos vendo aqui, ó, o Samuel está levantando e tal, né? Eu não posso brigar com ele e falar, Samuel, você tem que sentar aqui na cadeira, Samuel. Samuel, você tem que prestar atenção. Repete esse versículo aqui. Ele não tem idade para isso ainda, né? Eu preciso cuidar dele conforme a idade que ele tem. Amém, irmãos? Só que quando ele chegar a ter, né, uma idade maior, né, por exemplo, agora eu tenho meu filho, ele tem mais de 30 anos, né, o Jeff, eu não posso falar assim, Jefinho, era tão bonitinho quando você falava tal coisa. Ele vai olhar para mim, pai, eu cresci, né, pai? Você vai ficar lá quantas vezes dessas coisas que eu fiz quando criança? Eu era criança, então o pai pode não esquecer dessas coisas, mas ele tem que tratar o seu filho conforme a idade que ele tem. Amém, irmãos? Né? E nós precisamos aprender a ler a palavra do Senhor conforme a idade que nós temos, ou seja, nós precisamos amadurecer. Amém? Então ali, ó, quando a gente olha Isaías 9:6, alerta para polêmicas. Isaías 9:6, alerta para polêmicas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Né? Esta é a palavra do Senhor. Mas se eu pensar como uma criança, toda hora vou falar para Jesus, Jesus, você lindo naquela manjedoura, maravilhoso. Foi maravilhoso, Jesus, como você ali nasceu, tal. Olha, Deus falou a respeito do milagre que ele fez no mar vermelho e salvou todo o povo. Ele diz, não lembrais das coisas passadas, olha as coisas novas. Né? E na nossa mente está lá, mas eu vou celebrar Jesus na manjedoura, que lindo. Tá. Só que, né, a manjedoura foi o quê? 2000 anos atrás. Então, a gente fica às vezes pensando e tratando Jesus como uma criança que precisava ainda estar no colo da mãe. Jesus não está mais no colo da mãe. Jesus cresceu. Nós temos o entendimento para olhar para o nosso filho. Não, eu não posso tratar mais o meu filho como se ele estivesse no colo da mãe, porque ele não está mais no colo da mãe. E aí nós olhamos para Jesus, ele está na manjedoura. Não, ele não está mais na manjedoura. Ele exerceu seu ministério, ele morreu por os nossos pecados, ele anunciou a salvação, ele ressuscitou dos mortos, ele vive, nosso Deus está vivo. Amém? Nosso Deus está vivo e ele não é mais uma criança. Jesus Cristo não é mais uma criança. Então nós, né, Jesus, né, se fosse só pensar como desde o dia que ele nasceu como homem, ele teria mais de 2000 anos, né? Mas ele é eterno, porque nada foi criado sem o verbo divino, né? Jesus é eterno. Então,
não é só 2000 anos. Você quer comemorar o aniversário, fala, parabéns, Jesus, agora você tem zilhões de anos, né? Aí depois a gente começa a pensar, fala, não, ele é muito mais velho que eu, né? A gente tem que pensar assim, não, Deus é muito mais velho que eu. O mínimo, né, que a gente pode pensar assim, né? Ele tem todos os conhecimentos, toda a sabedoria, toda a honra, e Ele está no trono reinando. Amém, irmãos? Né? A gente precisa pensar a realidade, deixar de pensar como uma criança. Né? Então, quando a gente olha aqui, ó, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, né? Vamos falar uma coisa assim, que raramente acontece. Tinha uma birra com o menino, né? Uma criança tem, né? Mas eu não quero, mãe, eu quero ir, né? Você começa a fazer a birra. Mas quando você passa a ser homem, convém um homem ter birra de menino? Né? Convém ele dizer assim, mas hoje eu não quero trabalhar, não quero. Convém fazer isso. Mãe, hoje tem uma reunião com o meu chefe, você vai lá comigo? Né? Convém, né, você falar assim, não, estou em um problema para negociar lá, né? Tem que negociar um aluguel lá. Ô mãe, não quer ir lá me ajudar a negociar, não? Né? Resolver? A gente tem que o quê? Parar das coisas de menino. Isso, tanto como na condução da nossa vida, como na vida ministerial. Amém, irmãos? Está entendido? Então, para viver o novo, nós precisamos colocar marcos. Né? Dizer, olha, até aqui foi isso, agora vai ser diferente. Né? Quando nós vemos o que aconteceu com José, né? Salmo não, Gênesis 41, já estou encerrando, irmãos. Gênesis 41, verso 50 e 50 até o 52. Aqui quando José se tornou governador do Egito. Verso 50 diz, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Né? Então, 2 marcos nós precisamos ter para viver uma nova etapa. Você poder dizer, olha, Deus me fez esquecer das coisas difíceis que eu passei na minha vida. Amém? Para você viver o novo, você precisa receber de Deus essa bênção. E aqui José, ele tinha passado por muitas coisas. Né? Ele tinha sido vendido, tinha sido enganado, mentira, ele foi preso, né? Depois foi esquecido. Quer dizer, ele passou por muitas coisas. Mas agora ele estava numa outra fase onde ele diz assim, ó, Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e toda a minha amargura, toda a minha tristeza. Né? Deus, ele tem esse poder sobre as nossas vidas. Amém?
né? Toda honra, toda glória ao Senhor. Por isso nós podemos confiar em Deus e buscar ao Senhor, porque Ele é poderoso para te fazer esquecer as amarguras. É poderoso para te fazer esquecer da traição, né? E isso tudo aconteceu para quê? Para que ele estivesse pronto para receber os seus irmãos do Egito. Né? Quando você vê esse texto, você vê assim, olha, ele já teve essa cura na alma, né? De dizer, olha, o Senhor me fez esquecer toda a minha tristeza, e depois o segundo filho diz, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, quer dizer, num lugar onde você estava muito mal, triste, Deus te fez muito próspero. Amém? Né? Esse é o novo de Deus. Né? Você ser muito próspero na sua alma, onde não tem mais amargura, não tem mais angústia, não tem mais a revolta. Você está com o seu coração curado e pronto para receber o novo. Amém? Né? E aí, isso, né, aconteceu o quê? José era da idade de 30 anos, no verso 46 diz, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. 30 anos. Então ele saiu foi vendido pelos seus irmãos mais ou menos com 17 anos. Mas quando ele era homem, maduro, 30 anos, Deus começou a trabalhar nele de uma maneira diferente. Amém? Então nós precisamos estar preparados, apesar de todas as promessas. Deus já tinha dado as promessas para ele, lá com 17 anos. Mas agora ele estava pronto para viver o novo. Né? E assim nós precisamos deixar Deus trabalhar no nosso coração para nós vivermos o novo. Né? Voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 13, para encerrar, o que nós precisamos para viver o novo de Deus? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é desistir das coisas próprias de menino, né? Dos sofrimentos, das angústias, de tudo que você passou, né? Desistir de sofrer, desistir de lamentar, né? Passar a querer viver o novo, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Então para quê? Para se preparar para aquilo que Deus vai mostrar. Amém, irmãos? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, para nós entrarmos no profético, né, aquilo que nós conhecemos, que nós somos ainda meninos, nós precisamos deixar das coisas de meninos, no conhecimento, né, para passarmos a enxergarmos a profecia, aquilo que Deus quer para nós. Amém, irmãos? Né? Porque senão a gente vai estar vendo as amarguras. Por isso que Deus fala assim, olha, se você perdoar o seu irmão, né, você também será perdoado e passará a andar em novidade de vida. E aí você vai ser capaz de enxergar o novo, porque vemos como um espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então eu serei conhecido, mas então eu conhecerei como também sou conhecido. Porque essa parcialidade é a nossa em relação a Deus, porque Deus nos conhece totalmente. Hoje Ele já nos conhece totalmente. Nós passaremos a conhecer a Deus, né, totalmente. Hoje nós conhecemos em parte e em parte nós cumprimos a sua promessa. Nós andamos com base nas profecias que Ele passou a respeito de nós.
Mas agora, pois, permanecem a fé, esperança e o amor. Estes três, porém, o mais importante é o amor, né? Então, para viver o novo caminho, nós precisamos da fé, ou seja, nós precisamos crer em Jesus, né? Muitas pessoas podem olhar tudo e falar assim, não, o mais importante é o amor, então eu vou seguir buscando amar. Mas amar sem a fé, sem crer em Jesus, não é suficiente, porque nós não vamos ter o amor aperfeiçoado em nosso coração. Porque o amor de Deus, ele é derramado quando nós nos reconciliamos com Deus. Você vai conseguir sentir o amor de Deus quando você é reconciliado com Deus. Amém? Né? Então, nós precisamos andar por esse novo momento, né? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Quer dizer, na hora que a gente vai seguindo a fé, a esperança e o amor, e aí você vai começando a buscar os dons, né? Quer dizer, a gente precisa, de uma maneira madura, buscar os dons, buscar o novo de Deus, mas precisamos vencer as coisas de menino, as coisas que nos amarguraram, para podermos viver o novo. Então, eis que faço nova todas as coisas. Como a gente vê em Isaías 43. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo, ou seja, aquilo que precisar acontecer para você receber de Deus, vai acontecer. Né? Se precisar, você está caminhando, mas não é um lugar ermo, mas Deus vai dar um rio, abrir um rio. Ele vai abrir um caminho no deserto, ou seja, um lugar onde você possa caminhar seguro. Amém? Isso é profético, isso é o novo de Deus, né? E nós precisamos nos preparar para viver o novo de Deus. Amém? Quem quer viver o novo de Deus? Amém?